E é claro, não pode faltar o nosso ilustre Lula. Lula é definitivamente o melhor político do país quando nós falamos em comunicação política. Ninguém foi tão longe quanto esse cara. Ninguém. E a gente vê isso em vários aspectos. Eu trouxe para vocês aquela entrevista que ele dá, lembra quando ele teve a condução coercitiva para que ele pudesse prestar depoimento? Porque ele voltou até a falar errado naquele caso, mas você vai ver que no Romane Conti ele fala certinho. Tem alguns lapsos, às vezes, na fala, mas você vai perceber. O Lula, assim, vamos só lembrar do que aconteceu, ele tinha sido, foi pedido que ele fosse dar depoimento, aí ele não foi uma vez, não foi outra vez, não foi outra vez, até que chegou uma condição coercitiva para o cidadão. Condição coercitiva, para quem não sabe, acho difícil aqui nessa sala, mas se alguém não saiba, condição coercitiva é aquela que quando você é obrigado a ir, senão você está preso. Muito bem. Aí ele foi lá, fez o depoimento, ainda foram, eu acho até que foram gentis com ele, porque ele pôde prestar o depoimento no aeroporto de São Paulo. Então pegaram ele na casa dele, só com um carro descaracterizado. Olha a importância do cara. Se é outro, algemava o caramba. Não. Levaram um comboio de carro descaracterizado, pegaram ele na casa dele, levaram para o aeroporto de São Paulo e fizeram colheram o depoimento ali. Quando ele sai do depoimento, tem uma coletiva organizada, né, para que ele pudesse falar. Então aqui estou vendo Rede TV, tem Globo, tem todo mundo ali. É a coletiva dele. Então, olha o momento importante da vida do Lula. Ele acabou de ninguém sabia que era uma condição coercitiva. O cara tinha sido preso. Na televisão mostra o quê? Lula foi preso. Aí começa a condição coercitiva. Então você não sabe se ele é culpado, se ele é inocente, não tem nada disso. É a primeira fala dele. Então eu estou trazendo esse contexto para vocês entenderem o peso que tem a primeira fala do cara que acabou de ser preso na televisão. Ele teve um tempo muito pequeno para organizar o que ele ia falar. E olha a obra de arte. Eu vou passar, são trechos pequenos e a gente vai falando entre eles. O começo da fala dele. Mas o Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Era só ter convidado. Ele foi intimado 3 vezes antes. Mas olha a importância. É assim, ele ignora que ele foi intimado 3 vezes? Não. Ele está falando, é a primeira fala dele depois da prisão, depois da condição coercitiva. Então ele não está falando para quem sabe que ele foi intimado 3 vezes. Ele está falando para a torcida dele para dizer que não. Né? Era só ter me convidado. Vamos lá. E aí ele começa a falar da democracia. Antes dele, nós já éramos democratas. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Então o que ele faz? No primeiro bloco da fala dele, ele já fala, ele claramente diz, a condição coercitiva era uma bobagem e quem me pediu essa condição coercitiva não tem envergadura moral para tal. Porque enquanto eles estavam lá, eu e meus companheiros estávamos lutando pela democracia, pela liberdade de expressão, pelo direito ao voto, pelo partido. Ou seja, ele desqualifica não só o pedido pela condição coercitiva, e também quem faz o pedido, em um trecho. Vamos pegar outro. Primeiro, para pedir desculpas a Maria e a meu filho pelos transtornos que eles passaram. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam, com 11 anos a Marisa já era empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Segundo,
Segundo, não há nenhuma explicação por que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de eles serem meus filhos. Então vamos lá. Ele já fala claramente que a Marisa era empregada doméstica. Para quem que ele está falando isso? Então ele fala que, ó, eu convoquei essa entrevista, convoquei essa coletiva primeiro para me desculpar para a Marisa, minha esposa, que era empregada doméstica. Segundo, né, pelos meus filhos que sofreram com isso. Então, vamos lá, o cara está tentando buscar empatia. O velho Fria, dono da Folha de São Paulo, quando era vivo, dizia assim para mim, ô Lula, você precisa parar de querer subir degrau. Os do andar de cima não vão deixar vocês chegarem no andar de cima. Não vão. A elite brasileira é muito conservadora. Ela tem complexo de vira-lata. Elas não vão permitir que vocês cresçam. E nós crescemos. Chegamos à presidência. O que ele fala nesse trecho claramente? Ele coloca que isso que está acontecendo nada mais é do que uma perseguição política pelo avanço das conquistas dos pobres. Aí, o que mais ele faz além disso? Ele qualifica que houve um avanço dos pobres, na mesma fala, e coloca na boca de outro o discurso que a elite não quer o avanço dos pobres. Ele dá o discurso para Otávio Frias, da Folha, que já morreu. Então ele falou, não, o velho Frias me disse, Lula, vocês não vão subir, porque a elite tem complexo de vira-lata. Você vê, não é nem assim, vocês não vão subir porque vocês são ruins, vocês não vão subir porque vocês são pobres, não. Vocês não vão subir porque a elite tem complexo de vira-lata. Então, ele elenca o discurso que justifica a perseguição e joga esse discurso na boca do outro. Não, por isso que eu falo, esse cara é um gênio de comunicação política. Porque assim, aqui, eu não sei se ele aprendeu isso com o tempo, pode ter sido, no início ele estava sendo treinado e tudo mais, mas aqui não dava tempo para alguém treinar ele para falar o que ele falou. Aqui não é treino, não. Ele escolheu. Você vê que ele não olha um papel. Não tem ele olhando para um papel, em momento algum. Eu acho que é importante vocês oferecerem meu acervo. Eles têm um prédio lá redondo de vidro fumê que pode guardar as coisas que eu tenho. Aqui não me faz nenhuma importância a quantidade de relógio de ouro que eu tenho. Eu uso meus sítios aqui, não vou fazer merchandising, que custa uns 500, 600 reais. Eu não quero relógio para valorizar meu pulso, eu quero relógio para valorizar a hora. Eu quero saber se ele funciona ou não. Neste trecho, olha que interessante, ele fala dos relógios de ouro dele. Sim, eu assumo que eu tenho. No plural, são vários relógios de ouro. Mas o que eu uso mesmo é o meu Citizen. Isso podia ser até uma propaganda, podia até ser um merchan, né? Então, o que eu uso mesmo aqui é o meu Citizen. Que de 600 reais, 600 reais não é pouco, tá? Ele está falando com um cara que é de uma camada popular. 600 reais até é um bom dinheiro para um relógio. Quem vai botar 600 reais no pulso? Mas ele desqualifica primeiro a história. Então, ele fala do acervo com desprendimento. Olha, eu recebi o acervo, mas a Polícia Federal, que tem um prédio bonito, pode até ficar com o meu acervo. Não é? Então, isso mostra ali, o Citizen é uma tentativa, novamente, da conexão dele com o que o Lula criou. O Lula criou um arquétipo. Ele é tão bom que ele é um arquétipo, ele conseguiu ser um arquétipo. Me preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem que a Globo poderia me oferecer o triplex de Paraty que eu estaria lá. Pera lá. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar porque é o seguinte, essa parte é importante e o final tem todo o veneno do mundo. A primeira parte, que vocês acharam graça, realmente, eu vou usar a chácara dos meus amigos porque meus inimigos não oferecem. Eu acho isso, né?
Lógica. Mas assim, eu vou voltar e preste atenção no que ele fala da Globo. Que ali é a hora que ele bota o inimigo na roda. Deixa eu voltar aqui. Me preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem que a Globo poderia me oferecer o triplex de Paraty que eu estaria lá. Bem que a Globo poderia me oferecer o triplex de Paraty que eu iria lá. O triplex de Paraty foi construído numa área irregular, numa área de proteção ambiental. Então, assim, ele dá uma bendada na orelha dos caras da Globo. Então, ele levantou o humor da galera quando falou que os inimigos não convidam. Os inimigos não convidam. E bem que a Globo poderia me oferecer o triplex lá em Paraty. E ele nem fala que está irregular. Ou seja, ele só deu para os caras sentir. Falou, eu sei o que vocês fizeram, seus trouxa. Mais um. Quantas vezes o Estadão foi em Monte Alegre, saber em 82, eu era dono do sítio do Roberto. Ia no cartório de Monte Alegre, no cartório de Amparo, no cartório de Serra Negra. Isso é puro preconceito, ou seja, todo mundo pode. Menos essa merda desse metalúrgico que um dia resolveu desafiar. Todo mundo pode, menos essa merda desse metalúrgico que um dia resolveu subir na vida. Cara, é só uma frase, assim. Mas ela qualifica ele, ela reforça o arquétipo dele. Então, assim, não foi ele não fez nada errado. O que acontece é que ele quebrou o padrão da casta. E é por isso que ele é perseguido. E o sítio, as pessoas podem chamar ele para usar. Então, foi bem... essa entrevista dele é uma obra de arte mesmo. E eu estou chamando a atenção para isso, porque eu sei que vocês assistiram essa entrevista, que todo mundo está nessa sala deve ter visto na íntegra. Mas talvez não parou para analisar ela, os pontos que ele faz em cada trechinho. Tem mais um. Você não imagina hoje a preocupação com o vinho. Vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei. E vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romanée Conti. Eu não sei diferenciar. Na hora de falar o Citizen, eu me atrapalhei. Na hora de falar o Triplex, eu me atrapalhei. Na hora que eu falei o nome do vinho, que é o Romanée Conti, aí eu dei uma derrapada. Aí vocês vão ver que ele vai corrigir. Tá parecendo aqueles programas da Rede TV, né? Para! Olha lá, gente, olha lá. O que é que vai acontecer agora? Ele errou! Ele falou o nome do vinho, falou o nome direitinho do Romanée Conti. E agora? Ô, produção, pode passar, produção? Ou tem que chamar o comercial? Então vamos lá, produção. Vocês vão ver como ele corrige. Ele vai corrigir. E vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romanée Conti. Não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto. Meu gosto são outros. Tá mais preocupado. Nossa, e o vinho seu? Quem levou o vinho seu? Tem vinho lá? Eles mesmos que ficam indignados com o meu vinho, quando vão na casa da elite brasileira, fica boquiaberto. Nossa, que adega maravilhosa, que não sei das quantas. Eu gosto tanto de vinho, então estou habituado a vinho, que um dia um companheiro meu chamado Marco Aurélio Garcia me deu uma coisa chamada... Como que é aquele que bota vinho? Decante. A decante. Eu achava maravilhoso falar decante. Aquela coisa decante. Atenção! Falei o nome do vinho certo. E agora? Agora a casa caiu. Todo mundo viu que eu tomo esse negócio. Pô, o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar a atenção. Falei da elite. Não, a elite fica impressionada com a adega. Já falei da elite. Puta, da elite não colou. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que errar outra coisa. Eu vou precisar falar errado de novo. Eu vou ter que chamar um elemento. Quem eu chamo? Eu chamo um outro amigo para me dar um presente. E esse presente eu não sei o nome. Como é que é aquele nome lá que bota o negócio do vinho? Ah, decanter. Muito bem. Prossegue. O decante. Vamos prosseguir.
Então uma coreana, tanto eu falar em decante, me deu um decante. Eu cheguei no palácio de noite, a dona Idalinha tinha colocado flores. Ela achou que eu não corto flores, de tanto que eu gosto do decante. Eu não sei como é que eles não perguntaram do meu decante hoje. É o seguinte, isso daqui é a habilidade que o cara tem de conseguir, às vezes, corrigir a derrapada que ele deu sem passar recibo. Então, ele vai lá e traz o decante na história e fala, não, a mulher botou flor. Isso é importante. O Lula realmente é um fenômeno. Tem aquele filme Entre Atos, que é um filme que eu acho bacana de dar uma olhada. O filme Lula, o Filho do Brasil, é horrível. Aquilo, na minha opinião, aquilo devia ser, assim, destruído. Né? Mas está lá o filme. Tem alguém que assistiu e gostou daquele filme? Pode me dizer alguma coisa boa dele? Você assistiu e tem algo bom? Aproveita. Não, o bom é que ele durava 1h30 só, né? Bom, tem mais um trecho. Mais um trechinho. Eu queria dizer uma coisa para você. Embora eu esteja intimamente magoado, eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país. Para. Vamos lá. Então o cara pede respeito. Embora eu esteja magoado, eu só quero pedir respeito. E aí sim vem a obra narrativa dele. Então ele para a audiência, pede respeito e agora vocês vão ver o storytelling dele. Embora eu esteja indignado e magoado, eu quero que ele saiba que eu escapei de morrer de fome antes de 5 anos de idade. Naquela terra que eu nasci, uma criança escapar de morrer é um milagre. Esse milagre aconteceu comigo. 2 pontos. Primeiro lugar, quando tem um amigo contando uma tragédia numa mesa de bar, aí um cara fala assim, poxa, eu bati o carro. O cara, poxa, que pena. Aí o outro fala, minha mulher me deixou, nossa, que pena. Aí um fala assim, pô, eu passei fome. Aí todo mundo para. Não, porque passar fome é tragédia de amor. Eu passei fome. Tipo, é o zap do truco da tragédia. E o segundo ponto, importantíssimo nesse trecho da fala, ele fala do milagre. Aconteceu o primeiro milagre. Então aí ele começa a trazer a fé para dentro do depoimento dele. Naquela terra que eu nasci, uma criança escapar de morrer é um milagre. Esse milagre aconteceu comigo. Aconteceu o segundo milagre na minha vida. Eu tive um diploma de torneiro mecânico. Aconteceu o terceiro milagre comigo. Eu adquiri consciência política e criei um partido. Ajudei a fundar uma central de trabalhadores. Aconteceu o quarto milagre comigo. Eu e meus companheiros, muitos dos quais de vocês, me levaram à presidência da República. Aconteceu o quinto milagre comigo. Eu fui melhor do que todos eles que governaram o país. Eu fui melhor que todo cientista político, que todos os fazendeiros, que todos os advogados, que todos os médicos que governaram esse país. Eu provei que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida. Que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira. Atenção. Eu sou o melhor e eu fui o melhor de todos. E aí você tem que qualificar por quê. O que o fez melhor de todos? Eu provei que o povo humilde pode andar de cabeça erguida. Eu provei que pode comer carne. Vocês lembram que um dos programas dele foi da dentadura? Foi tratamento de dente, essas coisas. Então, isso qualifica como melhor. Melhor para quem? Ele está falando claramente com o público dele. Ó, por exemplo, ele cita todo mundo e ele poderia falar, eu fui o melhor presidente para os bancos desse país. Nunca, na história desse país, os bancos lucraram tanto quanto no período Lula. Não, mas esse não é o público que ele quer. Ele realmente, então, ele foi o melhor presidente para os bancos. E é curioso, porque quem é jovem há mais tempo vai se lembrar que na campanha dele de 88, 89, quando ele fez aquela contra o Collor, ele falava, eu prefiro cortar as mãos do que negociar para sentar com o banqueiro. Isso foi 89. Tá? Aí as coisas vão mudando. Bom, então ele qualifica porque ele foi melhor. Ele não só fala, eu sou o melhor. Bom,
Ficou claro aí a questão do Lula? Por que eu trouxe ele para a aula? Não é porque eu sou fã dele, não. É porque a gente tem que estudar. E aí, gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa um like, deixa um comentário, assim eu fico sabendo e posso planejar melhor os próximos vídeos. Quero aproveitar também para te sugerir um outro vídeo que vai aparecer aqui em cima. E além disso, conheça o Guia do Marketing Político, que é um conjunto de conteúdos feitos para você, profissional de comunicação. Ah, e mais uma coisa, se inscreva no meu canal e ative as notificações.